vai agora aprender nessa nova matéria sobre o Pentateuco. Quem sabe o que é o Pentateuco aí? Fácil, Fernando, né? 100 livros de Moisés? E aí, o Pentateuco? Hã? Azar falou? Dedurou sim. Não foi nada. Então vamos lá, quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. isso, Números e Deuteronômio. Ó, se vocês quiserem mudar, porque Gênesis é conhecido como o livro da criação. Livro da criação. Não tá, você tem Êxodo. O livro da redenção. Levíticos, o livro da expiação. Olha aí. Eu não consigo, não. Eu não consigo. Eu quiser, não. O quê? Pegar no esboço? Que isso, mano? Eu me pego, mano. Também tem dificuldade. É mesmo? Eu me pego, mano. Se eu olhar no esboço, eu me pego. Mas é bom ter o esboço. Eu tenho o esboço, mas eu também não olho. É bom ter. Tem, mano. Quando eu boto ele aqui em julho, aqui da Bíblia, aqui que eu abro a Bíblia, assim, eu tenho. Se eu colocar ele aqui, mano, se eu passar o. Bota Mas eu deixei na inspiração, mano. Eu deixei na inspiração. Deixei na inspiração, mano. Olha aí, irmão é da CCB. Glória a Deus. Eu pode ir na inspiração. Vai vir na minha mão. CCB, eles não estudam, não. Eles revelam as novas. Não, vai vir. Eu estudo, mas aí, se eu sair daqui do que está descendo e for olhar aqui no que está aqui, mano, já era. Já era, você Já perde. era, não. Eu tenho os esboços também, mas na hora de pregar eu não olho para ele. Mas eu sempre tenho os esboços. Uma coisa que eu olho é os versículos que eu não consigo decorar. Ah, é bom, né? Aí eu anoto os versículos, esse daí eu não consigo decorar. Não, mas é bom. Ó, a gente vai ter uma aula de homilética e hermenêutica. A gente vai aprender a elaborar os esboços, vamos ver que é importante ter os esboços. É importante. Mesmo que você não use ele, mas é bom ter. Antigamente eu tinha feito o esboço. Eu falei assim, eu deixei o celular. É tanto que eu nem liguei a tela do celular. Eu deixei ela do lado da Bíblia aqui. Sim. Eu estava pregando ali, eu li o texto, depois que eu li o texto, deixei a Bíblia aberta e. Vai que vai. Ó, Adão, a gente vai estudar agora sobre o Pentateuco. Você pegou a apostila? Eu amanhã. Tá bom. Pentateuco, já sabe, né, Adão? Você? 5 primeiros livros da Bíblia, né? É nóis. Que? Pelo menos isso aí tem que ver. Mas tem muitas coisas que com certeza eu não sei. Ele está na criação, né? Ah, legal. Você já está no Pentateuco aqui, ó. Gênesis, o livro da criação. Êxodo, o livro da redenção. Levíticos, o livro da expiação. Números é o livro da aprovação. Eu sei que eu não sabia. Olha aí. E Deuteronômio, o livro da recapitulação. Essa tem que pagar, essa aqui sem pagar, essa aqui tá piada amanhã. Tem que pagar. Qual? Mês de julho agora não vai. Ah, não, mas é só quando a gente estiver terminando, pensando Da recapitulação. Tem que ter lá. Livro da Parece que tem recapitulação. como, não pode nem mais nada. É porque a gente ficou parado, né? O professor deu festa, nós. 2 semanas só. Assim. Recapitulação. Deuteronômio é o livro da recapitulação. Ok? Então, Gênesis, livro da criação. Êxodo, livro da redenção. Levíticos, livro da expiação. Números, o livro da aprovação. E Deuteronômio, o livro da recapitulação. Ok? Esse é o Pentateuco. Que também é conhecido como. Duvido alguém acertar. Torá. Nossa, que isso! Vai brincar. Torá! Não tem brincadeira, não. Essa aí também é brincar, não. Estava estudando aqui. Torá, que para os judeus, isso aqui, ó, é
É o livro mais importante. Por quê? Porque é aqui na Torá que a gente encontra aquelas famosas frases, né? Yahvé disse, né? Yahvé disse. E o Senhor falou. Então a Torá, para os judeus, eles veem como é uma própria ordenança de Deus para o povo. Então é a própria palavra de Deus, a boca de Deus. Tanto que a Torá é conhecido como o primeiro livro, tratado como escritura. Tá bom? Então são os primeiros escritos. Os primeiros escritos. Os primeiros escritos tratados como escritura. Escritura. Beleza? Anotem aí. Tu já viu aquele pregador que ele sai de livro em livro falando o que é, o que não é, assim, o significado? Já viu ele pregando falando? Significado, você fala do monte de Gênesis? Ele sai, fala a passagem, o Gênesis, ele fala o que é e vai mesmo. Eu falei assim, rapaz. Já vi fazendo isso em paralelo com Jesus. Então. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Êxodo ele é a mulher passual. Top, hein? Você vai de Mas, Gênesis até Apocalipse. eu fiquei nesse jeito de combinação Isso, ele é a semente da mulher. Isso, ele é o cordeiro pascual. É isso aí. Em João, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse, ele é o cordeiro que abre os céus. É o punch da pregação. Aí é o nome. Isso aí é direto dos leões. Bora parar de trabalhar, vamos lançar sentar. Então, a gente tem a Torá. Mas vocês lembram como que era a Bíblia hebraica? Que a Bíblia... Nossa. A Tanakh. Porque a Bíblia hebraica não é só a Torá. A Bíblia hebraica é formada pela Tanakh. Vocês já anotaram tudo aqui? Só de baixo que eu não tenho. Pode anotar então. Vou apagar aqui. Livro de... Os primeiros escritos tratados como escritura. Capitulação. Não, peraí. Tanakh. Tanakh é a Bíblia hebraica. Isso aqui vocês já estão vendo, né? Como que era a divisãozinha da Tanakh? E aí? Vocês lembram? A Torá, ok? Debi. E o Ketuvim. Beleza? Torá. O que é a Torá? 5.000 mulheres. Pentateuco. Isso mesmo. Pentateuco. E o Nebim? Isso aí foi lá no começo, hein? Nebim são os profetas. E o Ketuvim? Também. Mas é um outro ponto que eu chamo. Quê? Históricos ou os escritos. É isso mesmo, históricos ou os escritos. Então aqui no Nebim estão os profetas, maiores e menores. Nos escritos estão todos os outros livros, Provérbios, Salmos, Esther, Ruth. E Torá está o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Perfeito? Mas ó, isso aqui que eu quero que vocês entendam. Para os judeus, a Torá é pintada de outra cor, que é o preto. Mas eu faço para você, como você não Você não vai Para os judeus, a Torá é o livro mais importante. Para eles, a Torá está acima do Nebim, do Ketuvim, de todas as outras escrituras.
A Torá para eles é o livro mais sagrado. Mais sagrado. E a gente vai entender o porquê que a Torá é o mais sagrado. Pode ir anotando aí. Viu, Cleiton? A gente vai tratar do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual que é o 5 primeiros livros da Bíblia? Quem? 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos lá, Macabeus. Não tem Macabeus, biscoito. Tá esperto aí, rapaz. Tá esperto aí, tá ligado, né? Ainda tem que fazer coisa. Escreveu bem, né? Fez que eu passou pra onde, né? Fazendo bullying. Isso é bullying. Faz Agora você vai bater o cajado no mar. Gênesis. Eu ia zoar. Gênesis. Apocalipse. Não, 5 Gênesis. Você me pegou. Levítico. Tem um antes. Êxodo, Levítico, A ordem certa. Números e Não lembro. Deuteronômio. Não lembro. Tá bom? A gente vai estudar sobre o Pentateuco. Gênesis, o livro da criação, Êxodo, redenção, Levíticos, provação. Pulei no Vou anotar tudo. Então anota aí, Meu rapidinho. amigo, pra gravar assim, não, mas a gente aprende. Não, beleza, maravilha. Bora lá. Peraí que eu vou anotar. Tá, então anota aí, ó. Gênesis, Êxodo. Eu vou mandar no grupo na primeira tela, até você copia. Ah, top. Aí enquanto ela vai copiando, a gente já vai avançando aqui. Você tá com o WhatsApp aí, Cris? Tô. O Adão vai mandar lá. Tá, eu vou anotar isso aí, daí eu digo lá eu anoto. Tá bom. Essa aqui é a Bíblia hebraica, tá? A Tanakh. A Tanakh, ela tem a Torá, a Devi e o Ketuvim. Então, por exemplo, se você for lá em Israel, você vai ter uma Bíblia escrita Tanakh. E dentro dela vai ter dividida em 3 partes: Torá, Nevim e Ketuvim. Torá é o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Nevim são os profetas, ou seja, maiores e menores, Jeremias, Isaías, Oséias. E o Ketuvim são os escritos, que são os históricos, que são os outros livros: Salmos, Provérbios, Cantares, Esther, Ruth. Beleza? Essa é a divisão da Bíblia. Aí o que eu estou falando para eles? Que para o judeu a Torá é o livro mais sagrado, tá? Porque a Torá são os primeiros escritos tratados como escritura, que são os livros de Moisés. Então é o livro mais sagrado de todos. Perfeito? Então, bem, você vai anotando aí qualquer coisinha você vai perguntando. Por que para o judeu? Mas antes de a gente entender por que para ele é o mais sagrado, a gente tem que entender um pouco sobre o judaísmo. O que vocês acham que é o judaísmo? O que vocês acham que é? O que é o judaísmo? Judaísmo. É. Judaísmo. Eu li Judá, né? Na revista passada, da escola dominical, eu falo bastante. Falou! Ah, que onde eles falam da prisão? O que é, irmão? É porque a jovem, tinha uma jovem lá que ela ficava com o professor. Judaísmo, pastor, judaísmo, ela ficava tentando ver. Quando a gente fala judaísmo, Bastante enrolada, tinha umas palavras bastante enroladas da gente falar. ó, eu quero deixar claro para vocês que quando a gente fala de judaísmo, às vezes a gente pensa que é uma religião que só é focada na Torá, templo e sacerdote, né? Judaísmo, Torá, templo e sacerdote. Mas judaísmo não é isso. Judaísmo é muito além que isso. Judaísmo são movimentos, vários movimentos que está dentro desse guarda-chuva. Então, para vocês entenderem, dentro do judaísmo existem vários movimentos com diversas ideias, expectativas e interpretação da Torá diferente. Então, por exemplo, nos tempos de Jesus, tinha os saduceus, os fariseus, os essênios. E agora vocês vão ficar assustados. E se eu falar que até o cristianismo saiu daqui?
O cristianismo saiu do judaísmo. Cristianismo. Porque o judaísmo é esse guarda-chuva que pega o quê? Toda a cultura dos judeus. Então, aqueles que praticam a Torá, o templo, o sacerdócio, e cada um desses movimentos tinha um tipo da interpretação da Torá. Os saduceus tinham uma interpretação, os fariseus tinham outra, os essênios tinham outra. Aí veio Jesus trazendo a nova interpretação da Torá com o cristianismo. Então, até o cristianismo sai do judaísmo. São movimentos. Semelhante ao islamismo que tem xiitas e sunitas. Isso. O islamismo é o guarda-chuva e dentro dele tem várias ramificações. Perfeito? Aí vocês entendem por que Jesus tinha tanta rixa. Por que Jesus tinha tanta rixa com esses dois grupos? Por quê? Os saduceus era formado por sacerdotes. Então todos aqueles que vinham do tronco de Arão e da tribo de Levi. Sacerdotes. Diferentemente dos fariseus. Os fariseus não eram sacerdotes, eram mestres da lei. Então os saduceus ficavam no templo e os fariseus ficavam nas sinagogas. E aqui tinha uma grande rixa entre os saduceus e os fariseus. Por quê? Os saduceus tinham um tipo da interpretação e os fariseus tinham outro tipo de interpretação. Então eles brigavam. Aí para vocês entenderem por que o movimento de Cristo foi tão grande, que os fariseus até se juntou com os saduceus para poder matar Jesus. Então olha só, eles eram diferentes, acreditavam de forma diferente, interpretações diferentes, mas mesmo assim eles se uniram para poder matar Jesus. Para você ver como que foi tão grande o movimento de Jesus. Então, se vocês quiserem anotar aí, os saduceus operavam nos templos e eram sacerdotes. Tá bom? Saduceus, templo, sacerdócio. Saduceu, templo, sacerdócio. Então quando você vê lá na Bíblia, lá no Novo Testamento, saduceu, são os sacerdotes. Tronco de Arão, tribo de Levi. E eles só operam nos templos. E os fariseus? Os fariseus são mestres da lei. Eles não operam no templo. Eles ficam nas sinagogas. Ok? Anota aí que agora depois eu vou falar desse outro grupo aqui, que é o mais da hora. Os essênios. Essênios. Os fariseus a gente sabe que eles eram meio matos, mas esses essênios não sei. Os fariseus eram mais. Mas eram julgadores, né? Por quê? Qual que é a questão? Eles tinham para eles a Torá. A Torá, para o judaísmo, é a palavra mais sagrada de todas. Então eles acreditavam que eles eram os detentores da Torá. Eles que falavam qual que era a interpretação da Torá. Eles que tinham as interpretações, tanto que era eles que ficavam nas sinagogas ensinando. Então eles tinham como se eles fossem detentores da Torá. Mesma coisa que os saduceus, eles tinham a interpretação deles e os detentores da Torá. Aí por que começa uma rixa tão grande? Porque na Torá fala o quê? Olho por olho, dente por dente. Mas aí em Cristo, ele veio trazer uma nova interpretação. É falar assim, agora não é mais olho por olho, dente por dente. Só se você pensar, já pecou. Só se você pensar em adulterar, já adulterou. Porque aqui, quando Jesus vem, não está mais na dispensação da lei. A gente vai entrar na dispensação. Jesus vai trazer a dispensação da graça. Então, quando você estava na dispensação da lei, ok, né? Olho por olho, dente por dente. Mas agora na dispensação da graça... E eles se sentiram muito provocados, né? Sim. No caso da mulher que foi pega lá, eles então. queriam, arrebenta com ela. Porque para eles, qual que era a ideia? Para eles, você só vai conseguir a salvação se você obedecer a Torá. Era isso. A questão de pureza e impureza para eles eram aquelas pessoas que conseguiam cumprir a Torá. Então, se você conseguiu cumprir a Torá, para eles você era uma pessoa pura. Mas aí vem Jesus e disse assim, não adianta nada você cumprir a Torá e o seu coração está cheio de engano. Por isso que ele vai olhar para os fariseus e falar assim, vocês são como sepulcros. Uau. Por fora é lindo cumprindo a Torá, mas por dentro o coração cheio de empodrecimento. Então, para os fariseus, os saduceus e até os essênios é um pouco diferente, que é interessante, a gente vai
falar. Mas para os fariseus e saduceus, o que é uma pessoa pura? Uma pessoa pura para eles era o quê? Uma pessoa que não tinha deficiência física. Primeiro ponto, não tinha deficiência física. Se você nascesse deficiente, para ele você já era uma pessoa impura. Por exemplo, nascer sem um braço, nascer sem uma perna, já é uma pessoa impura. Se você tivesse uma doença, como por exemplo a lepra, também você era uma pessoa impura. Era excluído da sociedade porque você era considerado impuro. E se você não seguisse a Torá e as leis, você também era uma pessoa impura. Aí veio Jesus, comer com os pobres, andar com os pecadores e mostrar um novo sentido da pureza. Falar, não, a pureza não é seguir a lei. A pureza é você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É por isso que Jesus briga com Nicodemos, não briga, mas abre a mente de Nicodemos. Fala, ó Nicodemos, você, fariseu, mestre da lei, você tinha que conhecer isso. Mas Senhor, como que é nascer de novo? Eu vou ter que voltar? Não, nascer de novo é você reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador. Não se basear apenas na Torá, mas agora acreditar na nova aliança, que é Jesus. Uau. Show? É tremendo isso aqui, meu Deus do céu. E os essênios? Agora é legal. Os essênios é um pouco diferente dos fariseus e dos saduceus. Por quê? Lembra que eu falei que cada um tinha a sua interpretação? Os essênios a mesma coisa. Eles tinham a interpretação deles. E eles não concordavam nem com os fariseus e nem com os saduceus. Para os essênios, a pureza se baseava em um sacrifício maior para Deus. Então eles não ficavam nem nas sinagogas e nem nos templos. Os essênios ficavam no deserto. Aí você vai entender quem era que estava ouvindo João Batista lá no deserto. Eram os essênios. Porque os essênios olhavam e falavam assim, os fariseus têm na Torá, mas vivem a vida toda errada, com o coração todo empodrecido. Saduceus só vivem no templo, sacerdote, tronco de Arão, mas tudo corrompido, porque na época de Jesus o sacerdócio estava corrompido. Nem seguindo a linhagem de Arão estava mais. Aí os essênios falam, não, quer saber? Vamos largar tudo e vamos viver no deserto. Aí está lá João Batista pregando no deserto. Aí como o deserto começou a encher, os fuxiqueiros foram ver. Né? Aí viram o que? João Batista pregando, arrependei-vos, raça divina e purada. Né? Aí eles vão falar, nossa, mas quem que é esse? Será que é Jesus? Falou, não, é. Fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa, eles batiam de frente sempre com os fariseus e os saduceus. Aí aqui que fica mais lindo ainda, porque vocês lembram da nossa matéria de bibliologia? Lembra? Quando encontrou os manuscritos do Mar Morto, em 1948, foi lá em Qumran, várias cavernas no deserto. Os detentores desses escritos de Qumran eram os essênios. Era dos essênios. Tanto que vários escritos, várias interpretações, seguindo a mesma linhagem das interpretações dos essênios. E seguindo a mesma interpretação de João Batista. Uau. Porque João Batista, ele começava pregando o quê? Cristo veio remir. Cristo é o Redentor. Não é mais... Não, tem a Torá como apontamento, mas é Cristo que vai trazer a nova aliança. E os escritos de Qumran, lá em Qumran, do Mar Morto, traziam a mesma linhagem. Então a gente sabe que as pessoas que habitaram no deserto foram os essênios. Que top, né? E é legal que vai se encaixando. Nossa, aí vai entrando tudo. Legal? Vocês querem anotar aí? Os essênios não eram nem templo nem sinagoga. Ficavam no deserto. Né? E olha que interessante que os essênios tinham as mesmas características de João Batista. Eles usavam roupa de camelo e se alimentavam de alimentos naturais. Alimentos naturais. Aí você começa a entender, seguindo a mesma vida de João Batista. Então eles eram, vamos dizer assim, a gente pode até considerar que eles eram discípulos de João Batista. Mel gafanhoto. O mel é que vai lá, vai O salzinho. Salva não tinha salva não. Saboroso. Vocês comem ponta de formiga, rapaz, aquele que sai lá, né? Não sei.
Agora você vai falar, não vai, não desce mais. Eles não faz isso. Aqui, ó, só com isso aqui, ó, dá pra você mandar uma pregação aí, Joia, ó. Onde estão os essênios? Não, não pode falar isso não, vai. Não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque por mais que os essênios eram diferentes dos fariseus e saduceus, eles também eram muito alicerçados também na Torá. Muito, muito. Então para eles a pureza também se baseava na Torá. É por isso que aí vem um outro movimento que é o cristianismo. Esse é o movimento Que é correto, melhor. que é o movimento de Cristo, né? Que vai sair do judaísmo. Então esse sabe do judaísmo, esse sabe do judaísmo, esse sabe do judaísmo, aí vem Jesus. Com o cristianismo, aí sim. É o que você explicou sobre a revelação que vai acontecendo. Cristo é a plena revelação. A plena revelação, é isso mesmo. Porque tudo aponta para Cristo. O Antigo Testamento, a Tanakh, tudo apontando para Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Aí quando ele chega, é a plena renovação que aí traz a nova aliança. É por isso que a nossa vida hoje está baseada no quê? Na nova aliança, no Novo Testamento. Mas o quê? A lei é boa. É por isso que Paulo vai dizer, a lei é boa. Porque a lei aponta o quê? O pecado. Mas a graça vem e nos alcança. Né? Porque começou um grande questionamento a respeito da lei. Falou, não, a lei é má, a lei é má, a lei é má. E o Paulo vai falar, não, a lei é boa. Porque a lei é como se fosse um termômetro. Né? Porque se não existisse lei, não existe pecado. E aí? Não existe pecado. Aí Paulo vem e diz, não, a lei é boa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Perfeito? Ó, aqui, dá até para mudar a pregação aí, ó, por quê? Porque quando a gente olha lá em Malaquias, o que acontece? Faltou o Tiagão, esse aqui mesmo. Quando a gente olha em Malaquias, de Malaquias até Mateus, acontece o quê? Período interbíblico, perfeito? Então quando a gente olhar no tempo, certamente já tem uma placa assim, ó, há 400 anos que Deus não fala. Por quê? O templo estava corrompido, Deus estava em silêncio, o pecado já estava, ó. Se alguém passasse ali e falasse, vixe, mas então onde que é o culto? Alguém ia falar assim, ó, o culto agora mudou o endereço. Onde que é o culto? Agora o culto é lá no deserto da Judéia. E quem que é o pregador? João Batista. João Batista. Eu posso colocar na pregação. Porque tem gente que só procura tempo. Malaquias fala dele também. Fala, vai que fala. Malaquias capítulo 3, versículo 1. É do 1 fogo ao 3. deles. Do 1 ao 3. Fala bastante lá. Não dá uma mensagem eu vou te falar. É que, ó, vou até falar para vocês, se forem dar a vocês falarem de oferta, não leia Malaquias 3:10, não tem nada a ver, meu irmão. E às vezes nós que lá diz minha oferta, Malaquias 3:10. Vai lá para Coríntios, lá, né? Coríntios fala. Meu irmão, Malaquias 3:10 não tem nada a ver com dizer oferta. Não tem nada a ver. Quando a gente pega o contexto, olha o que Malaquias está falando lá, o contexto. Eis que virá o quê? Um que vai abrir o caminho. Quem é esse que vai abrir o caminho? Batista. E ele virá como fogo do ourives, o sabão do lavandeiro. Aí quem é esse? Jesus. Que vai purificar e tirar o pecado do mundo. Aí ele vai contando, e quando chega lá em Malaquias 3:10, está falando do quê? Do tempo que estava corrompido. E Jesus vai vir o quê? Limpar e transformar. Então não tem nada a ver com o dízimo e oferta. Os neopentecostais usam muito isso. Tudo, né? Cadinho, né? Eu fiquei 3 anos dentro de uma. Na onde? Dentro de uma Qual que neopentecostal. você era? 14 anos na Universal. Você era da Universal. Passou 14 anos na Universal. Nossa, uma salva de palmas que eles foi liberto. Meu Deus. Teve 12 anos, era criança, né? Meu pai. Fui obreira de lá. Hoje eu vejo as mensagens, aprendo com vocês aqui. E eu fico impressionada, porque antigamente eu via os mesmos ciclos, os mesmos capítulos, parece que a gente fica com uma venda nos olhos. E a gente enxerga da maneira que eles estão falando. A gente não consegue enxergar da maneira que realmente é. É triste. Amém, pessoal. É isso mesmo. É triste. É triste. Fui liberta mesmo. Tava vendo Da religiosidade. Aquele bispo, como daquele bispo lá? Edir Macedo. Nossa, eu tava vendo uns vídeos, tipo, é bem escancarado. Volta Não, você só 6 meses lá, não. 6 meses. 6 meses. Aí eu fui criada lá. Eu cresci lá. Nossa, Graças a Deus que.
Você foi liberto, eu não sabia. Eu fui no mundo, eu sofri, gemi na mão de Satanás, né? Mas eu voltei, graças a Deus, vou libertar. Tem pecados que é Pra mim só salva a obra social. A obra social salva. Eles são bons. Eles são incríveis. Dou nota 10. Eu vi umas coisas erradas lá, mano. Aí eu saí e voltei pro mundo. Eu falei, esse mundo não faz essas coisas aqui, não. É forte o negócio, viu, gente? O negócio é pesado. O negócio é estranho, mano. É estreito. Ó, Bora. ficou alguma dúvida do judaísmo? Não, tá bem. Vocês entenderam agora? Porque quando fala judaísmo, pensa que, nossa, é uma religião que só segue a Tanakh, tempo. Não. Judaísmo é o quê? Vários movimentos com pensamentos diferentes, expectativas diferentes, interpretações diferentes. Tanto que até o próprio cristianismo saiu do judaísmo, tá? Que é o quê? Que vem dos judeus, tá bom? Perfeito? Então a gente tem os saduceus, os fariseus e os essênios. E qual que é a semelhança entre eles? Quero ver com certeza. Qual é a semelhança entre esses movimentos? O que eles têm em comum? Torá. O que eles têm em comum é que todos eles se baseiam na Torá. Todos eles têm a Torá como se quiser anotar, a substância. Todos eles têm a Torá como a substância. Todos esses movimentos têm a Torá como a substância da revelação divina. Todos eles têm a Torá como a substância da revelação divina. Todos eles têm a Torá como a substância da revelação divina. Aí pode até acrescentar no final, a Israel. Tá? A Israel. Beleza? Aí pode escrever embaixo assim também, ó. O ensinamento ou orientação. Ensinamento ou orientação revelada para a humanidade. O ensinamento ou orientação revelada para a humanidade. Perfeito? Orientação para a humanidade? Isso, o ensinamento ou orientação revelada para a humanidade. Tá? Então, todos eles se baseavam a sua vida na Torá. Era a Torá, se sair da Torá você já é impuro. Né? E aqui, nesses dois ainda era pior, porque além da Torá, tinha a interpretação deles. Então, eles colocavam julgo, que a gente chama de julgo que eles colocavam, que são as 613 leis dos rabinos. Aí você começa a entender aquele versículo de Jesus. Ele vai dizer que o meu jugo é suave. Porque além da Torá, que é muita lei que tem na Torá, ainda tinha 603 julgos dos rabinos. Aí Deus falou assim, não adianta nada vocês cumprirem esse jugo aí, seus corações tudo não. Então, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí você começa a entender. Por que Jesus falou meu jugo é suave e meu fardo é leve? Porque além das leis da Torá, ainda tinha o jugo dos rabinos. Perfeito? Então a Torá era o alicerce de todos esses movimentos. E como que funcionava a Torá? A Torá ela era guardada dentro de um baú. Quem duvida alguém acertar o nome? Arca da Aliança ou Arca da Lei? Tá? Isso, na Arca da Lei. Então, como que funciona? Eles tinham os manuscritos, tá? Que eram alguns pergaminhos, e eles eram lidos nas sinagogas e era sempre guardado na Arca da Lei. Então, olha, era tão sagrado, que eles tinham um cuidado enorme com a Torá. Tinha que guardar dentro da Arca da Lei, só podia retirar quando fosse ler, quando terminasse de ler, tinha que voltar para a Arca da Lei. Tá? Então, coloca aí, a Torá era guardado dentro da Arca da Lei. A Torá era guardado dentro da Arca da Lei. Perfeito? Então eram rolos de manuscritos que eram guardados dentro da Arca da Lei.
Tinha uma reverência tremenda. Era uma reverência enorme. Perfeito? Guardado dentro da arca da lei. Aí você pode acrescentar aí, por conta da reverência, né? Que era muito sagrado. Maravilha, então hoje a gente vai fazer uma introdução dessa Torá, para a gente entender o gênero literário, para entender por que veio. Aí na próxima aula, eu acho que na próxima aula a gente até consegue encerrar essa matéria. Porque aí a gente, nossa, que tipo bomba. Porque aí na próxima aula a gente vai falar um pouco do Gênesis, falar um pouco do Êxodo, um pouco do Levítico, um pouco do Deuteronômio, para entender os 5 livros. Tá? Top, vou apagar aqui. Só para vocês entenderem, eu acho que é bom vocês anotar também, que a Torá fazia parte da liturgia dos judeus, tá? Então, a leitura da Torá fazia parte da liturgia judaica. A leitura da Torá fazia parte da liturgia judaica. A leitura da Torá fazia parte da liturgia. Tá vendo que você não pode fazer? Olha aí, nossa, você aprendeu como? Versículos isolados. Tá vendo? Você já é tão simples, tá? Ó, a Torá, não, somos um conceito. Ó, por exemplo, quando Noé jogou quantos animais tinha mais ou menos? Por quê? Não, foi Noé, né? Foi Moisés. Cara, tá Ele tá pesado, terrível né? hoje. Aí eu fico 5 aulas sem vir, sem tirar falta. Aí você dá um oi mesmo também. Ela falou que foi, talvez que não. Perdão, desculpa. Já perdi Tá o desculpado. Ó, a Torá fazia tanta parte dos serviços litúrgicos que aí você entende por que quando Jesus chega na sinagoga, qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando chegou na sinagoga? Quebrou tudo. Não. Ele quebrou tudo no templo, né? Quando ele chegou na sinagoga, ele deu o quê? Os profetas. Né? Ele deu uma parte da Torá e leu os profetas. Porque na sinagoga, qual que era a liturgia? Você lê a Torá, que são as histórias do povo judeu, e lê um dos profetas. Aí o que Jesus leu? Ele leu um trecho de Isaías. Né? Então ele leu lá a Torá, depois leu um trecho de Isaías. Né? Então fazia parte da liturgia. Então sempre quando tinha sinagoga, qual que era a parte da liturgia? Lê a Torá. Você tem a data que ele lá? É Lucas 12, é um milagre de Lucas 12, que Jesus chega lá e ele lê Isaías. É Lucas alguma coisa. Alguém tem internet? Dá um Google aí. Jesus lendo Isaías. Pesquisa rapidinho. É Lucas, está entre o 12 e o 20, é que eu não vou lembrar certinho o capítulo. Coloca aí, Jesus chegando na sinagoga e lendo Isaías. Aí é bom que já fica com a base bíblica aí. É, Lucas 4,16? Leia para nós aí. Chegando a Nazaré, entrou num dia de sábado, segundo seu costume na sinagoga. Levantou-se para ler, e foi tirado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou um lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim. Reia, pois ele ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para curar os quebrantados de coração. E ele lê dele mesmo. E ele poderia ler qualquer profeta, né? Mas ele fez questão de ler Isaías, que é um dos profetas messiânicos. Isaías sempre apontando para Jesus. Ele fez questão de ler Isaías.
sobre o cordeiro. Eu entendo que ele aproveitou a oportunidade, que ele não está dizendo que ele pegou, está dizendo que foi lhe dado. Então alguém falou, é isso aqui. Porque quem comandava as sinagogas? Quem comandava as sinagogas? Os fariseus. Os fariseus. E pode ver, porque as pessoas pregam, ai, Jesus é amor, né? Jesus é de vários. Então, se tu não lê a Bíblia, meu irmão, porque se você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você só vê Jesus dando lapada nos fariseus e nos saduceus. Só lapada. Só. Por exemplo, a palavra do filho pródigo. E se eu falar para vocês em Lucas 15, a palavra do filho pródigo? O ápice ali não é o filho pródigo. É verdade. O ápice ali é Deus dando uma nos saduceus e nos fariseus. Quem? O filho mais velho. Tem a reconciliação? Tem. Mas ali, se você pegar o contexto, os fariseus e os saduceus estavam discutindo com Jesus. Aí Jesus começou a contar a parábola. Então o foco ali não era o filho pródigo, o foco era o filho mais velho, que estava dentro da casa e não se alegrou quando o filho mais novo voltou. Aí falou assim, ó, vocês é Deus filho mais velho. Igualzinho o filho mais velho. Em vez de se alegrar com o novo convertido, vocês acham que é dono do próprio umbigo. Aí pode ser traz, não. Só lapada, meu irmão, só lapada. Jesus falava lapada. É ser lançado. Aí quando você começa numa introdução, aí você vai, aí quando você traz pro dia de hoje, você fala, o que aconteceu lá? Acontece no dia de hoje, no dia lá para todos nós para acabar. Olha aí. Lá dentro da casa ele ainda não perdido. Então, o que adianta? Está dentro da casa? Não se alegra com o próprio irmão. Por quê? Saduceus, viviam no templo. Fariseus, sinagoga, detentores da lei. Não se alegra porque ele estava perdido, que volta para casa de volta, não se alegra. Só lá para. Por exemplo, quando Jesus estava na casa, Lucas 4 mesmo, do paralítico que vai entrar. É só lá para também, porque dentro da casa estavam os fariseus e os saduceus. Porque eles não gostavam de Jesus, mas viviam. Mas eu não gosto de pegar. Porque quando nós Deus vai dar só nós. É só conversão. Não gosto de pegar. Não gosto. Que ela fez, eles não fizeram com eles. Saber quem é. Não, tá, hoje me chama, não. Eu falei assim, meu Deus, eu vou pregar. Eu queria mudar a mensagem, aí eu conversando com ele, ele falou assim, eu queria a mensagem. Eu queria mudar, eu queria mudar. Tanto que na casa do paralítico, ó, só para vocês verem essa rincha dos saduceus e dos fariseus. Paralítico sobe junto com os 4 amigos, leva. Quando o paralítico desce pela janelinha ali, qual foi a primeira coisa que Jesus falou para o paralítico? Perdoados são seus pecados. Por que Jesus falou isso? Perdoados são seus pecados? Justamente por conta dos fariseus e saduceus que estavam ali. Achar pecado debaixo de uma maldição. Porque quando Jesus fala, perdoados são seus pecados, aí já vem os fariseus e saduceus. Quem é esse que pode perdoar pecado? Aí vem Jesus e fala assim, eu poderia muito bem falar para ele andar, mas eu quero mostrar para vocês que eu sou Deus, então perdoados são seus pecados. Aí depois que ele fala isso, ele fala, agora levanta e anda, vai embora. Nossa, é só lavar, meu irmão. Depois vem, os fariseus Quietinho. Porque eles tinham essa rincha, porque eles eram detentores da Torá. Eles que sabem o que é puro e o que é impuro. Era eles que decidiam quem é salvo e quem não é. Aí vem Jesus trazer. Isso quando fariseu e saduceus. Quase todos desses movimentos, os essênios, os saduceus, os fariseus. A diferença dos essênios é que eles não concordavam muito com os fariseus e saduceus, eles decidiram viver isolados no templo e seguindo João Batista. Mas mesmo seguindo João Batista, eles eram a mesma coisa, Torá, tanto que alguns dos escritos que achou lá em Qumran é quase da mesma interpretação. Mas impuro e impuro. Se você for deficiente, você é impuro. Você tem que seguir a Torá, tem que seguir a lei. Mas os mais que eram os fariseus e os É, mas saduceus. enfim. Ô, Victor, e tudo isso porque eles esperavam que ia chegar um cara que ia livrar eles dos romanos, que ia chegar chegando, e Jesus chega no nascimento final. Por quê? Ó, só para vocês entenderem. Porque a gente chama isso de período helenístico, tá? Se vocês quiserem anotar aí, período helenístico. Helenístico. O que é o período helenístico? O período helenístico são as conquistas de Alexandre o Grande. Então, todo esse período aqui das conquistas de Alexandre o Grande é chamado de período helenístico. Alexandre o Grande. Vocês conhecem Alexandre o Grande, né? Conhece? Alexandre o Grande, governador.
Quem que é Alexandre o Grande? Alexandre o Grande foi aquele cara que começou a dominar toda a Grécia ali, ó. Aí todo mundo começou a ser contaminado com a cultura grega. Né? Então, no período de Jesus, Jesus está dentro desse período helenístico, que a gente chama de helenismo. Né? O que é o helenismo? Cultura grega, modo de pensar grego, língua grega. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Por causa do helenismo. Né? Porque Alexandre o quê? Começou a dominar. Aí ele dominou um império, colocou sua cultura grega. Dominou outro, colocou a cultura grega. Aí foi derrubando vários impérios. E a cultura grega foi se expandindo. Tanto que aí o comércio é como se fosse o inglês. Por exemplo, como se fosse os Estados Unidos. Entendeu? Os gregos começaram a se tornar, por exemplo, os Estados Unidos, a capital do mundo, a língua inglesa, por exemplo, o inglês hoje. Todo mundo fala inglês. Pra você começar a comercializar, tem que ter o quê? Inglês. Vai comercializar com português? Português só aqui, não tem. Olha lá, né? Tem uns que falam tupi-guarani, né? Estava vendo o Luva de Pedreiro lá falando. Vocês conhecem o Luva de Pedreiro, né? Falando com o Speed, vocês conhecem o Speed? Sim. Aí ele estava falando assim: onde tem lugar para cada mijar aqui? Aí eu what? Lugar para cada mijar? Banheiro? É, banheiro! Então é até o português, né? Então. O grego começou, a língua grega começou a ser como se fosse o inglês. Então começou a se expandir. Aí é por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, tá? Porque era a língua que dominava. Então nesse período do helenismo, começou a adotar essa cultura helenística, pensamento grego, cultura grega, língua grega, tudo grego, tá? Aí dentro do helenismo, começou a surgir o quê? A Pax Romana. É Pax, tá? Pax Romana. O que é essa Pax Romana? Ó, isso aqui não era nem na aula, hein? Mas vamos falar. O que é essa Pax Romana? Pax Romana era uma falsa paz que os romanos começaram a entregar. Olha como que era a paz deles. Só para vocês verem como que era a paz. A paz deles é o seguinte: qualquer um que for contra os nossos pensamentos, a gente mata, destrói casa e dá fogo. Essa era a paz deles. Porque eles acreditavam que se tiver alguma coisinha contra o pensamento dos romanos, eles achavam que ia destruir a paz, ia destruir a harmonia. Então, se tivesse alguma tenda, algum lugar, algum movimento contra o pensamento dos romanos, eles matavam, crucificavam e tacavam fogo. Por que Jesus foi crucificado? Porque Jesus veio trazendo o quê? Um novo movimento. Aí eles falaram: não, esse cara tem que morrer, tem que crucificar. E qual que era o movimento de Jesus? Jesus falava o quê? Do reino. E Jesus falava o quê? Que o Pai tinha que ser adorado, não falava? A adoração tem que ser do Pai, né? Mas na Pax Romana, não. O que a Pax Romana falava? A Pax Romana falava que quem tinha que ser adorado eram os imperadores. Então, nesse período do helenismo, sabe o que tinha? Um culto. Um culto, como que pode falar pessoas que adoram pessoas? É antropológicos, dá um Google aí. Antropológicos, acredito que seja essa a palavra correta. Pra vocês poderem escrever certinho. Porque aqui no helenismo o homem começou a ser adorado. Quem era adorado? O imperador. Aí é por isso, aí vocês começam a entender os versículos. Por isso que é bom entender a cultura. Aí por isso você entende por que Jesus fala: dai a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Porque no período do helenismo eles adoravam a César. E quem não adorasse os imperadores, os governantes, morria. Porque estava indo contra o movimento deles. Aí vem Jesus falando assim: adora o Pai, eu procuro os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e verdade. Aí começou o que? Mexer com a Pax Romana. Por isso que Jesus começou a ser perseguido. Maravilha? Como que é? Entrou. Não, eu coloquei errado, pareceu idolatria, mas é. Coloca culto que adora pessoas, homens. Né? Acho que é antropológicos.
E agora eu respondo. Coloca assim, sistema de adoração ao mundo, sei lá. Mas enfim, aqui eles adoravam pessoas, né? Culto à pessoa ou ao governante. Então, olha o tanto de gente que começou a ir contra Jesus. A Pax Romana, porque a Roma que era dominada pelo período helenístico, Pax Romana já era contra, para ajudar os fariseus, os saduceus, os essênios. Tanto que quando Jesus foi crucificado, levaram Jesus primeiro para onde? Quem sabe? Antes de Jesus ser crucificado? Os fariseus. Os fariseus. Por quê? O sacerdote. Primeiro levou para a sinagoga, levou para o sacerdócio. Aí ele falou assim, não, a gente não tem permissão para matar. Porque só quem podia matar e crucificar eram os romanos. Então passou pelos saduceus, passou pelos fariseus. Aí disse, não, a gente não tem autoridade para crucificar. Então vamos levar para Pilatos. Aí leva para Pilatos, que é o governante da Judéia. E aí os judeus fariseus, crucifica. Pilatos até tentou falar, não. Eu acho que entra a aristocracia, que é o governo acima de tudo, então. Pilatos foi pelo movimento, né? Pilatos foi pelo movimento. Aí ele seguiu o movimento. Aí ele falou, não, cara, aqui não fez nada, né? Mas aí mata, e Pilatos foi lá. Então, A Coreia do Norte hoje é assim. Aquele baixinho gordinho lá é um cara. Tudo que for contra. A ditadura, né? Ele é ditadura. Mas a Pax Romana era assim, entendeu? Aí vocês começam a entender por que Jesus foi tanto perseguido. Porque Jesus ele veio trazendo uma nova interpretação da Torá, um novo movimento, uma nova aliança, né? Aí ia contra o quê? Ia contra a Pax Romana, ia contra os fariseus. Não ia incomodar, será que não ia incomodar? Aí incomodou todo mundo. Entendeu? Aí por isso que de um lado tinha os fariseus, do outro lado tinha os saduceus, e do lado a Pax Romana, destruindo tudo que ia contra o movimento deles. Maravilha? Beleza então? Mas a gente vai ter uma matéria, eu acho que disso aqui. Não, acho que não tem. De cultura? Não. Porque isso aqui eu só aprendi na faculdade só. Acho que não vai ter. Mas qualquer coisa eu dou uma pincelada mais aprofundada para vocês. Ou eu mando alguns vídeos, alguns artigos assim para vocês estudarem em casa. Mas é interessante a gente estudar a cultura porque o nosso Novo Testamento está baseado nesse período do helenismo, tá? Então se vocês quiserem estudar em casa, pesquisa assim no YouTube, alguma coisa, helenismo. Para vocês entenderem toda a cultura. Porque o Novo Testamento ele é totalmente baseado no helenismo. Totalmente. Até, por exemplo, quando Paulo vai discutir no Areópago. Por que Paulo vai discutir no Areópago? Por conta dos filósofos gregos. Eles acreditam, os epicúreos e os estoicos, eles acreditavam o quê? No modo de pensar, filosofia. Os epicúreos baseavam a vida na razão. Os estoicos baseavam a vida no prazer. Né? Aí vem Paulo no Areópago discutir com eles. Falou, vocês estão procurando vários deuses aí, mas está vendo aquele altar ali, ó? Aí tinha um altar, o Deus desconhecido. E esse é o Deus que fez os céus, a terra e tudo que existe. Né? Então por isso que tinha vários debates. Por conta do quê? Do período helenístico, pensamento grego, filosofia, entendimento, razão. Aí Paulo, eu falei Pedro, né? Paulo sempre debatia com eles. Tá bom? Então depois vocês estudam um pouquinho helenismo, aí vocês colocam lá. Tá bom? Helenismo. Então vamos lá. Torá. A gente já falou, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Perfeito? Pentateuco é uma palavrinha grega que vem de Pentateuchos. Que é basicamente o quê? 5 livros, tá? 5 livros ou 5 rolos. Essa é a tradução. Então, Pentateuco é uma palavrinha grega, que vem de Pentateuco, que é de 5 livros ou 5 rolos. Agora eu quero que vocês abrem Isaías 2, versículo 3. Por quê? O Pentateuco ele foi essa primeira coleção literária considerada como um livro inspirado, né? Considerada como escritura. Né? Isaías capítulo 2, versículo 3.
Pode ler. Dois, três. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ó, então o que está falando Isaías aí, ó? De Sião vai acontecer o quê? Sairá a lei, Sairá a lei. E de Jerusalém? a palavra do Senhor. Então, quando Deus entrega a Torá, ó, isso aqui, meu Deus do céu, forte. Quando Deus entrega a Torá para o povo de Israel, Ele não entregou para a lei ser particular deles. Porque qual foi o maior erro dos judeus? É achar que Deus era particular para eles. Mas Deus, Ele falou que em Isaías capítulo 2, versículo 3. Ó, dá uma cutucada no Cristiano. Salva babando, irmão. Olha o que Deus fala para eles em Isaías capítulo 2, versículo 3. De Sião virá a lei e de Jerusalém a palavra de Deus. Então olha o que Deus estava falando. A Torá, ela vai vir para vocês, para o povo de Israel, mas não é para ficar só para vocês. É por meio dela que o quê? O meu nome vai ser propagado. Mas é aí que foi o maior erro dos judeus. Porque Deus escolheu o povo particular deles, mas eles fizeram Deus particular para eles. Fizeram o contrário. Deus escolheu eles para ser o povo escolhido, para levar a palavra. Mas eles olhou e pegou Deus só para eles. Esse foi o maior erro dos judeus. E Deus queria que eles... Isso, porque deles iria vir a lei, deles ia vir a palavra, para eles o quê? Propagar. Mas aí não, eles pegou a palavra e Guardou só para eles. Só esse queria... fizeram Deus particular deles. E eles são particular. Deus virou particular para eles. Totalmente deles. Né? Esse foi o maior erro dos judeus. Então, só para vocês entenderem, para a gente compreender um pouco do Pentateuco, a gente vai ter que falar um pouco das dispensações. Vocês lembram das dispensações? Pode parar aqui então? Pegaram a senha aqui? Já, não tem uma senha já, a senha não pode faltar. Né? Então tá bom. Se não tiver a senha, não dá para entrar não. Sem a senha, não entra não. Por quê? Para a gente entender um pouco da Torá, a gente vai ter que entrar nas dispensações. Vocês lembram o que são as dispensações? A gente falou da escatologia. Primeira da lei? A gente tem... Hã? Primeira da lei? Nossa, tem nada longe, cara. Nossa. Já chegou perto. A gente tem 7 dispensações. Eu sei que vai estar na sexta. Qual que é a sexta? Graças. Que isso? É isso mesmo. É isso mesmo. Quando a gente olha as dispensações, o que são? São formas que Deus se relacionou com o homem. Tá? A primeira dispensação é a dispensação da inocência, que vai até o quê? Gênesis capítulo 3. Por quê? Até Gênesis capítulo 3 o homem era inocente. Então a dispensação da inocência vai até Gênesis capítulo 3. Por quê? Antes da queda, a dispensação da inocência cobria o homem. Perfeito? Por quê? O cordeiro já havia morrido antes da criação do mundo. Então esse cordeiro que já havia morrido antes da criação do mundo cobria Adão e Eva na dispensação da inocência. Tanto que, ó, é um mistério. Quando Deus olha para Adão e Eva e fala assim, olha, tem 2 árvores. É 2 árvores que tem, não é? Não eram 2? Não? Eram quantas? 2. Quais que não podiam comer?
Maçã pera. Mas Deus vai falar de duas árvores, não vai? Vida e conhecimento. Eram duas árvores. A árvore da vida e a outra era a árvore da vida eterna. Eram duas árvores. Qual que não podia? Vocês nem corrigem, cara. E vocês, tá errado. Árvore do conhecimento. É, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Da vida. E vocês, Se tivesse comido Adão também até hoje. isso, esse é o ponto. Imagina um casalzinho mais velho do mundo. Esse que é o ponto. Qual que foi a árvore que Deus proibiu? A árvore do conhecimento. Perfeito? Essa foi o quê? Proibida. Mas Deus proibiu a árvore da vida? Não. Quer ver? Abre aí, Gênesis capítulo 2. Ele vai falar assim, ó, tem duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Porém, você não pode comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore da vida, ela traz o que para o homem? Ela ia trazer para o homem a eternidade. Tá bom? Olha o que a árvore ia trazer para o homem. Eternidade. Sabe qual que foi o erro de Adão? Comeu o fruto errado. Porque se ele comesse a árvore da vida, Adão ia ser eternamente coberto pela dispensação da inocência. Mas aí onde é que entra a tentação do diabo, né? Que o diabo ia permitir que ele comesse da fruta da árvore. Não ia permitir. Não ia. Pode ler. E disse, ora, já continua isso. Pode ler até quando Deus proíbe as duas árvores. Eu acho que no versículo 7 por ali ele vai proibindo. 2,7 é. E formou o Senhor Deus um homem de toda a terra. Isso, tá bom, gente. Pode ir. Vai pro 10, pro 11. É 3 e 2. 3 e 2? É. 3 e 2. Boa. Isso, que é a advertência. Não, é a advertência, não 2 mesmo. É na advertência. É. Quando Deus adverte ele para não comer das duas árvores. E plantou o Senhor Deus no jardim, Isso mesmo. do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Show. E o Senhor Deus fez brotar na terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantas árvores? 2. Aí qual que nos proíbe? Dele. Conhecimento. Aí não é proibido, dele. E saía o rio do Éden para regar o jardim, dali dividia-se e tornava-se em 4 braços. Aqui falando dos rios, né? Aqui, ó. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então ele podia comer a árvore da eternidade. Eu podia. Ele podia. Tanto que se ele comesse, ele ia ser o quê? Eternamente coberto pela dispensação da inocência. Mas como ele come a árvore errada, aí que entra. Olha só, pega a senha. Quando ele come a árvore errada, aí Deus proíbe ele de comer a árvore da vida. Por quê? Por quê? Quero ver quem acerta isso. Depois da queda Deus proíbe. A gente vai ver aí. Por que depois da queda Deus proíbe ele de comer a árvore da vida? Ele não era mais inocente? Hã? Ele não era mais inocente? Por quê? Dispensação da inocência. O homem caiu. Gênesis capítulo 3. Como ele caiu, agora ele não está mais na dispensação da inocência. Ele está na dispensação da consciência. E se ele come agora a árvore da vida, o que ia acontecer? O homem ia ser eternamente depravado. Aí o que Deus faz? Expulsa o homem do jardim.
Tem gente que fala que Deus expulsou o homem do jardim por conta de castigo. Não foi castigo, foi graça. Porque se o homem fica no jardim, ele ia comer a árvore da vida. E se ele comesse a árvore da vida, ele ia ser para sempre pecador e não ia ter como redimir a humanidade. Quer ver? Leia aí agora Gênesis capítulo 3, último versículo, só para vocês verem que o que eu estou falando aqui não é coisa da minha cabeça. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Opa! Então por que Deus expulsou o homem do jardim? Para não comer a árvore da vida. Porque se o homem fica no jardim, depois da queda, ele ia comer a árvore da vida. Ia ser eternamente depravado. Aí ele fala, não, vou te expulsar do jardim porque eu tenho um plano. Virá um que irá pisar e esmagar a cabeça da serpente. E eu vou te trazer de volta e te ligar de volta com o Pai, que é Jesus Cristo. Então olha aí, a graça, até em Gênesis, desde Gênesis a gente já vê graça. Então quando Deus expulsou o homem do jardim, não foi castigo, foi graça. Foi livramento. Olha aí, olha a mensagem, irmão. Tem coisas que para você é ruim, mas é livramento para Deus. Deus está te expulsando do jardim, mas é livramento, é livramento. Vocês estão gritando. Eu me fez lembrar agora o Nico, mano. Vamos lembrar o Nico. Vamos, olha aí. Então, beleza? Então, até Gênesis 3, qual a dispensação que a gente está? Inocência. Perfeito? Depois de Gênesis 3, consciência. Porque aí o homem fica consciente. A gente entra na dispensação da consciência. A dispensação da consciência vai até Noé, a geração de Noé. Então, porque o homem fica consciente, mas o que acontece? O pecado vai minando, o pecado vai minando, o pecado vai minando, o pecado vai minando, aí chega até Gênesis capítulo 6. Por quê? Aí é aquele versículo famoso, né? E arrependeu-se Deus de ter formado o homem. Qual que era a pergunta? Vamos fazer. Qual que era a pergunta? Vamos fazer. Essa aí mesmo. Diga. 16. Diga. Era que Deus se arrependeu de ter formado o homem. Sim. Qual a pergunta? Era essa pergunta aí mesmo. Mas se Deus arrependeu, ele fez essa pergunta. Mas vem cá, Deus não se arrependeu. Na Bíblia está escrito, Deus se arrependeu. Não, Deus não se arrepende de nada, não. O que ele faz não. Isso falou, Deus não se arrependeu. Aí, só que aí não abordou, mano, porque ele não foi abordado nesse versículo. Ele só falou, não é? Porque ó, Deus é um espírito pessoal, perfeito? Então ele o quê? Ele se relaciona. Então quando fala que se arrependeu, o quê? Ele se entristeceu de ter feito um homem. Por quê? De tudo que aconteceu. Mas ele se arrependeu? Não, ele não se arrepende. Está tudo sobre as suas mãos. Tudo sobre as suas mãos. Ele é onisciente. Porque se falar que ele se arrepende, então ele não é onisciente. Cadê a onisciência de uma pessoa que se arrepende? Você não concorda com isso? Se você soubesse de tudo, você ia se arrepender? Você já sabe de tudo. Eu não força de expressão. Isso. A gente chama de antropomorfismo. Que é característica o quê? Finitas a uma coisa infinita. Então, para a gente entender o infinito, a gente meio que traduz para a nossa linguagem o finito para a gente compreender. Porque como que vai entender a mente de Deus? Não tem como entender a mente de Deus, meu irmão. Então eles trazem o quê? Para o nosso finito, para o humano, para a gente conseguir entender. Então quando fala arrependeu, aí a gente já entende, Deus se entristeceu. Quando fala Deus se lembrou, Deus se lembrou. Aí a gente entende, Deus vai começar a agir, entendeu? Para a gente conseguir entender. Imagina, ele esquecer de você, meu Deus. Aí do nada ele, a Grace existe. É igual o livro da vida, não. É igual o livro da vida. Igual o livro da vida. Deus tem um livrinho lá que fica olhando. Adão, olha aqui o Adão carequinha, meu Deus, Deus sabe de tudo. O livro da vida é o que manda, como? Pra gente entender o quê? Que Deus vai fazer o quê? Que Deus vai julgar, né? Deus vai separar as pessoas, perfeito? Que Deus vai arrepender de fazer o homem, isso não existe, não existe, Deus não se arrepende, tá bom? Mas aí o que acontece? Só para vocês entenderem, acho que vocês nunca pararam para pensar nisso. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas o que a serpente ofereceu para Eva? O que a serpente ofereceu para Eva?
Liberdade. Liberdade? Ser igual a Deus. Ser igual a Deus. O que fez a serpente cair do céu junto com os anjos caídos? Querer ser igual a Deus. Então, olha só, a serpente oferece para Eva o mesmo pecado que derrubou ele. Mas aí que está. Lúcifer e os anjos caídos foi condenado sem direito de volta, sem direito de defesa. Mas é o mesmo pecado que ele ofereceu para Adão e Eva. Quando a gente olha no direito, tem algo lá no direito que a gente chama de jurisprudência. O que é jurisprudência? Jurisprudência é, se já houve um julgamento lá atrás e eu cometi o mesmo erro, o mesmo crime, eu tenho que ser julgado da mesma forma que teve um julgamento lá atrás. Tá? Ele tem um parâmetro. Porque já tem um parâmetro. Então o que a jurisprudência disse? Olha a lógica, se já houve um julgamento lá atrás e eu cometi o mesmo crime, eu tenho que ser julgado da mesma forma. Mas aí que tá, por que então Lúcifer foi julgado e não teve o mesmo julgamento do ser humano? Vocês nunca passaram por isso aí? Porque foi o mesmo crime. Ser o quê? Querer ser igual? Não foi isso que a serpente ofereceu? Se você comer esse fruto, será semelhante a ele. E aí? E aí? Porque a Eva foi induzida e Lúcifer sentiu no coração. Ele é um pouquinho melhor que ela. Boa pergunta. Aí que tá. Lúcifer e os anjos caídos, eles já tinham um contato direto com Deus. Ele vivia com a glória de Deus. Já Adão e Eva, não, nós fomos feitos diferente dos anjos. A gente foi feito um pouco menor do que os anjos. A gente não nasceu vendo a glória. A gente nasceu o quê? Do barro. Tanto que para a gente ver Deus, a gente nasceu o quê? Numa revelação específica. Já Lúcifer já tinha essa revelação e mesmo assim, dentro do coração dele, ele quis ser igual a Deus. Então para Lúcifer, de fato, não tinha mais jeito. Porque imagina, você já está vendo Deus, já vê a glória e mesmo assim se contaminou, então ali não tinha mais jeito. É muita glória. Não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Não tinha apelação de defesa, não tinha nada. Aí Deus faz o quê? Cria um homem um pouco menor. A gente nunca viu a face, a glória, a presença. Não. Para a gente ter acesso, a gente precisa o quê? Dele se revelar. Né? Aí é por isso que a jurisprudência diz, ó, já houve um julgamento lá atrás. Mas aí Deus diz, não, mas ele foi feito menor. Ele vou dar uma defesa. E qual que é a defesa? Graça. Eu vou entregar meu filho. Graça. Que isso, meu irmão? Entendeu? Então, eles estavam na dispensação da inocência. Mas o pecado começou a crescer. Entrou na dispensação da consciência. Aí o que aconteceu então? Deus mandou o dilúvio. Quando entra o dilúvio, aí a gente entra na dispensação do governo humano. Por que o governo humano? Porque aí Deus começa a devolver tudo de volta para o homem. Todo domínio ele entrega de volta para o homem. Desde Adão, ele entrega de volta para o homem. O homem começou a ter domínio de novo, né? Em Gênesis capítulo 9. Aí é só você ler lá, Gênesis capítulo 9, começa a ter todo o domínio para o homem. Mas o que acontece? O pecado, de novo, abundante. Pecado. Aí o que Deus faz? Gênesis capítulo 11. Torre de Babel. Aí aqui o que tem? Diversas línguas, diversas culturas, e o povo vai ficar espalhado. Tá bom? Então, ó, dispensação da inocência é até Gênesis 3. Consciência, de Gênesis 3 até Gênesis 6. Governo humano, de Gênesis 9 até Gênesis 11. Depois que Deus espalha tudo, fala, não, o homem, de fato, o coração do homem é mau em todos os seus desígnios. Aí Deus manda, desce, Torre de Babel, língua para todo lado, diversas culturas, diversas línguas. Mas aí ele vai encontrar um homem. Quem sabe o nome desse homem? Abraão. Em Gênesis capítulo 12. Aí a gente vai entrar numa nova dispensação, que é a dispensação da promessa. Ou patriarcal, ou da aliança, mas a gente chama de dispensação da promessa. Tá? Então, ó, dispensação da promessa. Em Gênesis capítulo 12. Beleza?
Porque ele vai encontrar Abraão e vai falar assim: Abraão, vai ter adoração na terra de novo. Por meio de você, todas as famílias serão benditas. E é por meio de você que vai nascer o quê? Jesus. É da tua nação, dos judeus. É aqui que Deus o quê? Escolhe os judeus. Maravilha? Para nascer Jesus. Então, Deus faz uma promessa com Abraão. E é até interessante porque aqui, na verdade, desde todas essas dispensações, um homem de fato não conhecia Deus. Muito pelo contrário. Todos esses hebreus aqui, ó, porque até aqui é hebreus, tá? Eram tudo politeístas. Todos eram politeístas. Eles adoravam tem até uma deusa muito famosa que é chamada de Azerá. Depois vocês procuram lá. Eles falavam que Azerá era a esposa do Deus Yahvé. Então, eles eram politeístas. Todos eram politeístas. Até que então Deus encontra Abraão. Né? Deus encontra Abraão. Aí o que acontece? Vai nascer Israel. Né? Então vamos lá. Abraão desce Isaac, Jacó. Jacó muito bom para Israel. Perfeito? Aí Israel vai o quê? Desabrochar no Egito. 430 anos lá no Egito. O que acontece com Israel? A cultura deles começa a ser o quê? Uma cultura egípcia. Tanto que depois que os patriarcas morrem, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Depois que os patriarcas morrem, nem tem mais culto. Nem tem mais culto para Yahvé. Por quê? Tudo politeísta. Entrou na cultura dos egípcios, adoração a deusa Azerá, adoração a Baal, Egito, cultura egípcia. Tanto que quando Moisés vai encontrar com Deus na sarça, Moisés vai falar o quê? Mas quem eu vou dizer quem tu és? Olha aí, ninguém conhecia mais Deus. Como eu vou dizer quem tu és? Aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Né? Enquanto aí na sua cultura politeísta aí para cá necessidade de Deus, eu sou o que sou, Moisés. Apesar de amigos, sou teu amigo. Apesar de consoladores, sou consoladores. Apesar de graça, sou graça. Apesar de misericórdia, sou misericórdia. Porque no politeísmo, para cada necessidade existia um Deus. Ah, eu preciso disso, um Deus. Preciso daquilo, um Deus. Eles encontravam vários deuses para suprir a necessidade. Aí Deus encontra Moisés na sarça, apresenta o monoteísmo para Moisés. Aí por meio de Moisés vem a outra dispensação. Me ajuda? A lei. Perfeito? Que é a dispensação da lei. Pelo que você está explicando, então, Deus, na sua onisciência, ele procurava a Bíblia no palheiro. Abraão, Noé, Maria, milhões de pessoas que já viram aqui, ele pensou 4, 5 para chegar, para ele começar a formar e chegar em Jesus. Porque são vários pontos de contato. Porque o coração humano é tendencioso a idolatria, abandonar Deus, fugir. Então, completamente. O que ele viu em Abraão de diferente? O que ele viu em Noé de diferente naquela época lá? Isso que é incrível. Isso que é incrível, né? Por quê? Tanto que quando Deus ele olha e se arrepende aqui, ó, na consciência, Deus se arrepende de ter criado o homem, mas olha lá, Gênesis 6. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Olha a diferença. Aqui, no governo humano, o que acontece? Tudo corrompido, mas Enoque andava com Deus. Tá vendo? A gente tem uns diferentes. Que não se influenciavam. Né? Em cada dispensação, o que tinha? Pontos de contato. Por quê? Na jurisprudência, beleza. Vamos entrar em julgamento. Tem as testemunhas, não tem? Testemunha está a favor de quem? Da vítima ou do juiz? Da vítima? Testemunha? Se você já for do juiz, no julgamento? Testemunhas. Testemunhas fica de acordo com o quê? Com o juiz. São os olhos e ouvidos do juiz. Tanto que as testemunhas analisam o caso, se reúnem e falam, né? As testemunhas estão o quê? Do lado do juiz. Então, quando Deus dá o julgamento, jurisprudente, o julgamento lá atrás, não, mas tem defesa, graça. Mas aí as testemunhas olham e falam assim, não, mas é pecador. Não, mas já teve, por que vai perdoar? Tá? Então, mesmo a graça vindo, o que acontece? O pecado faz uma divisão entre Deus e o homem. Então, por mais que a graça venha, tem o pecado. E o acusador, né? Que o acusador. Aí o pecado faz o quê? Uma separação. Então, Deus sempre veio tentando o quê? Pontos de contato para com o homem.
Deus sempre querendo se revelar, mas aí o que tinha no homem? Um pecado. Então Deus se revelando na expressão da consciência, pecado, então taca de novo. Governo humano, de novo vai pecado, então vai, várias línguas. Promessa, lá tá, Abraão, pecado também. Mesmo renovando a aliança, tudo politeísta. O pai de Abraão era idólatra. Terá vários deuses. Aí o que acontece? Israel vai se formando, 430 anos no Egito. Mas aí perde o culto a Deus. Por quê? Nem a adoração tem mais. O patriarca morreu, não tem mais culto. Mas aí Deus encontra Moisés lá na sarça. Fala, Moisés, vai ter adoração de novo. E agora você vai trazer o quê? Além de trazer a aliança, você também vai trazer a lei. Que agora o povo vai ter intimidade e vai ter lei. Aí o que acontece então aqui? Da descrição da lei? Êxodo 24. Que é quando Moisés sobe no monte. E Deus entrega a lei. Então agora tem intimidade e lei. Perfeito? Mas mesmo assim o povo... Mesmo assim o povo... Não, entendi. Não, eu quero entender um pouquinho. Levei essa mensagem aí sobre o bezerro de ouro. Mesmo assim o povo... Raça ruim. Raça de vida. Aí Deus fala assim, não, então, agora eu quero um tabernáculo, Moisés. Aí lá vai Moisés, Êxodo 24, tabernáculo. Êxodo 25. Deus queria tanto tabernáculo que ele usa 15 capítulos do número de Êxodo só para fazer o tabernáculo. Perfeito? O tabernáculo era móvel, né? Seguia a coluna de fogo, tinha ali as 3 partes. Então lá vai, tabernáculo, vai ter adoração, vou descer na terra. Né? Mas mesmo assim, Deus falou, não, quero mais. Aí vai o quê? 2 Crônicas 27, 2 Crônicas 7. Agora vamos ter um templo fixo, não vai ser mais móvel. Aí vem o templo de Salomão, vou descer na terra. Deus gostou tanto do templo de Salomão, que disse que o quê? Quando finalizar o templo, a glória do Senhor encheu a casa. Né? Mas mesmo assim, o povo pecador, meu Deus do céu, o povo era demais. Aí o que Deus faz então? Cativo. 70 anos em cativeiro. Vocês vão ficar no cativo. A Babilônia vai sucumbir vocês. Vão ficar cativos. Aí o que acontece? O povo entrega a arca no zagueiro, não tem mais louvor, não tem mais esperança, não tem mais cântico. Tá? Aí quando Deus viu, falou, tá bom, 70 anos em cativeiro, agora vai voltar. Mas Deus destruiu o templo, destruiu casa. Como que a gente vai adorar de novo? Aí Deus fala, glória, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olha, entendeu? Aí vai se encaixando. Né? Aí eles reconstroem o templo. Quem junta o templo de quem? Zorobabel. Edifica o templo, Zorobabel. Mas o povo ruim. Aí a gente chega na dispensação da... Então a dispensação da lei, ela vai desde Êxodo 24 até o nascimento de Jesus, que é a nova aliança. Quando Jesus chega, aí sim ele veio religar todos novamente. Por quê? Isso aqui é tão lindo quando você olha, porque você vê que nada conseguiu religar o homem com Deus. Apenas o sangue de Jesus. Lei não deu certo, homens não deu certo, governo humano não deu certo, apenas com o sangue de Jesus. Aí você entende Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Quem já leu Apocalipse 4, 5? Quando João é levado da ilha de Pátimo, tem a revelação. Aí Deus revela para ele, e o que tem lá? Um livro selado. Aí Deus pergunta, quem é digno? Quem é digno de desatar o selo? Quem é digno de olhar para essas pessoas aí e pegar a causa deles? Aí Deus fala assim, anjo, procurei no céu, na terra, embaixo da terra. Aí os anjos falam, aí vai na terra, vai na terra, no céu. Aí chega para Deus e fala, meritíssimo, não encontramos nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém consegue desatar os selos. Aí então, quando o juiz deu o réu, quando deu a sentença, aí vem João no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí vocês começam a entender por que o João era tão defendia tanto o sangue de Jesus Cristo. Porque ele foi levado que lá no julgamento. Jesus que conseguiu desatar o selo e perdoar os nossos pecados. Né?
Mas aí as testemunhas olham para Deus e falam, Deus, mas não pode. Por que não pode? Porque ele é o Alfa, ele é o homem, ele é maravilhoso, conselheiro, ele é Deus. Aí vem João de novo, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez? Que isso? E o verbo se fez carne. Né? Pelo sangue de Jesus. Então vocês entenderam as dispensações? Perfeito? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é na dispensação da lei, é aqui, ó, que a gente vai receber a Torá. Tá? Então, pela dispensação da lei, a gente já sabe até quem é o autor do Pentateuco. Quem chuta? Tá, muito fácil. Moisés. Tá? Na aula que vem a gente vai falar um pouco da autoria, porque no ramo acadêmico, muitos falam que não é Moisés. Existem várias teses lá. Mas, tradicionalmente, culturalmente, a gente sabe que foi Moisés. Belezinha? Alguma pergunta das dispensações? Uma pergunta? Também que quero. Oh, maravilha. Que isso aí? Nenhuma pergunta, então, das dispensações? Por quê? É aqui na dispensação da lei que o quê? Vai começar a ter o relacionamento e a lei. Né? Aí o povo olha para Moisés e fala, Moisés, tudo que você falar, nós faremos. Né? Aí Moisés sobe no monte, pega umas leis, aí agora tem o quê? Uma aliança entre Deus e o povo, agora tem lei. Aí Deus o quê? Dita para Moisés toda a história do povo, que é aí que a gente vai ter o livro do Pentateuco. Beleza? Rapaz, se o cara for levar esse cara de sangue, ele vai ter que ter a cabeça boa pro cara, porque vai pegar de cara, ele não lá. Não, e se você pregar isso aqui, você prega a Bíblia inteira, irmão. Porque as dispensações vai a Bíblia inteira, até Apocalipse. Que é Apocalipse, ele pega, quem vai desatar o selo? Aí João respondeu, capítulo 2, no princípio era o verbo era com Deus, o verbo era Deus. Porque todas as dispensações, o pecado afastava o homem de Deus. Aí ele vai chegar lá no julgamento. E aí, quem vai perdoar? Aí João responde, Jesus Cristo. Porque só de Moisés, que ele sobe no monte, que ele espera descer a tábua, que a lei vai descer na tábua. Que ali é onde o povo se corrompe e fala para Arão para fazer o bezerro de ouro. Só nessa parte aí, você já leva muito tempo para você traduzir a mensagem, mas você vive lá, você fica maluco. Aí já mente. Ó, então vocês estiverem aí, na dispensação da lei, Moisés vai o quê? Vai descrever a Torá. Maravilha? Moisés vai descrever a Torá. Quando ele sobe lá no Êxodo, capítulo 24, Deus vai entregar para ele as tábuas da lei. E ali começa a descrever a Torá. Beleza? E a gente pode até dividir a Torá em dois temas. Antes de falar em dois temas, só para vocês entenderem qual que é o gênero literário da Torá. Porque às vezes a gente fala, a gente pensa que... Vocês lembram que é gênero literário, né? Alguém tem alguma dúvida de gênero literário? Fale agora, o cara se para sempre. Vocês têm, né? Gênero literário, Carlos. O que é o gênero literário? Educativo. Boa! Isso. Gênero literário que são o quê? Os meios que o texto vai falar com você. Você lembra que eu dei um exemplo? Por exemplo, Dário, uma mensagem que você deixa para o seu marido na geladeira. É a mesma mensagem que você vai escrever no e-mail do seu chefe, do seu gestor? Porque são gêneros literários diferentes. O seu marido é o quê? Mais objetivo, você vai colocar o quê? Por favor, acabou da mão, repõe. Ou coloca lá na cama. Não deixe o quadro lá na cama. Deixar. Agora para o gestor não, né? Exato, boa tarde, por obséquio, né? Mais formal. São gêneros literários diferentes. Como que é o gênero literário do Pentateuco? E aí? Muitos acham que é normativo, né? Lei.
lei, normativo, norma. Não, é para você saber bem, deveres, o que vai fazer, o que não vai fazer. Mas o gênero literário, a maior parte do Pentateuco, ele é narrativo. Como assim narrativo? Contando a história. Desde a criação, depois conta a história de Abraão, aí conta a história de Israel. Então, a maior parte do Pentateuco, o gênero literário, ele é narrativo. Com intuição de quê? De trazer a história, de narrar. Perfeito? Então, vamos ver, narrativo. Gênero literário é narrativo. Então é tudo o quê? Eu vou até colocar aqui, ó. Um registro em terceira pessoa contando a história de Israel. Então, olha aí, um registro em terceira pessoa contando a história de Israel. Um registro em terceira pessoa contando a história de Israel. Tá? Então é por isso que vai ter lá orações, declarações, vai contar a história, vai contar quem era Abraão, vai contar como foi a criação. Olha aí. Deus entregou para Moisés como que foi feita a criação, como que foi feito os cosmos, como que foi feito o céu, e a Moisés foi escrevendo e formando. Então, boa parte dele é narrativo. Tá? Mas isso não quer dizer, já vai até encerrar, acho que eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Mas isso não quer dizer. Mas isso não quer dizer que ele é normativo, porque ele é normativo. Tá? Olha, tô chegando, gente. Gente, só vou falar do nosso lado, acabou já. Acabou, né? Importante chegar. Não, tô brincando, né? Eu tava na reunião da sala, né? Tô brincando. Tá brincando. Depois eu te mando lá o A Word. Tina foi embora, né? A Sara com a. Foi Caminho? embora? Ó, então o gênero literário é o quê? É? Tá? Mas isso não quer dizer que ele também é normativo. O que é o normativo? Ele é baseado em leis, tá? Tem leis, tem normas, deveres. Você pegar o livro de Levítico lá, um monte de regra. Tanto que Esdras ele usa com base no livro de Levítico para doutrinar o povo. Quando o povo volta após o exílio, porque em Levítico vai contar sobre os estrangeiros, ofertas, sobre basear sua vida na Torá. Aí essa aqui, pega tudo baseado no Levítico. Ó, vocês não podem casar com estrangeiro, tem que ter as ofertas, tem que matar o boi, né? Então é tudo normativo, beleza? Quando a gente fala normativo, então é o quê? Conjunto de leis, preceitos, ó, conjunto de lei, preceitos, regras, ok? Preceitos, leis, regras, diretrizes. Preceitos, leis, regras, diretrizes. Tanto que, ó, olha que interessante. Tanto que algumas normas e regras da Torá tem até em um código chamado Hammurabi. Alguém já ouviu falar do Hammurabi? Hã? Eu já ouvi falar. Já ouviu falar do Hammurabi? Hammurabi é o primeiro código de lei escrito na história. É o primeiro código, nem estou falando de religioso, estou falando de código de lei mesmo. Babilônia pegou e fez o primeiro código de lei, que é o Hammurabi. O quê? Para julgar os malfeitores, aqueles que cometem crime. Então, aqueles que cometiam crime era julgado pelo código de lei do Hammurabi. E quando a gente olha, abre aí comigo, Êxodo 21, versículo 24. Ó, Êxodo
21, 24. Lê, Êxodo 21, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Olha aí, se você olhar isso, lá no código do Hammurabi, tem a mesma coisinha. Acredita? Lá no código do Hammurabi tem também esse mesmo mandamento, vamos dizer, essa mesma lei, essa mesma norma. Olho por olho, dente por dente. Então tem bastante paralelo entre o Pentateuco e alguns códigos Hammurabi, que era para você ter lei e normas para julgar os criminosos. Né? Por isso que a Torá também, o gênero literário dela é normativo. Tem bastante paralelo com o Hammurabi. Perfeito? Maravilha? Tá? Então, gênero literário, maior parte normativo e a outra parte, não, a maior parte narrativo e a outra parte normativo. Mas o principal de tudo, aí se vocês quiserem anotar, o principal de tudo, a Torá, coloca aí, a Torá é instrução, a Torá é instrução de Deus para o seu povo. A Torá é instrução de Deus para o seu povo. Torá é instrução de Deus para o seu povo. Perfeito? Agora, para finalizar a aula, de tudo isso que a gente falou hoje, quando que surgiu a Torá? E agora? Quando que surgiu a Torá? Depois de toda a dispensação que a gente falou, depois de tudo que nós falou aqui, quando que surgiu a Torá? Aí foi formando na oralidade, depois tinha as pedras, depois tinha os primeiros escritos, aí juntaram, não lembro mais, você já explicou. Ah, legal. Mas a gente pode falar assim, qual o pai da história, mais ou menos? Vai, que legal. Essa foi, né? A só está esperando a resposta. Ah, Só está esperando a resposta. a Torá veio quando o povo saiu do Egito. Com Moisés. Moisés que foi formando a Torá. Né? Então, quando o povo sai do Egito, aí começa o quê? A Torá, porque Moisés recebe as leis e ele recebe também o quê? A história. E ele começa a escrever a Torá. Então, a Torá começa a surgir após o povo sair do Egito. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos voltar lá. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó vira Israel. Perfeito? Israel o quê? Desaposta do Egito. 430 anos no Egito. Aí fica lá. Tudo egípcio, tudo egípcio. Aí quando o povo, aí Deus levanta o legislador Moisés para tirar o povo do Egito. Quando o povo está saindo do Egito, aí Deus entrega para Moisés a Torá. Perfeito? Que ele sobe no monte e já começa os mandamentos. Aí ele começa a escrever Gênesis, Levítico, Gênesis, Levítico, Deuteronômio. Perfeito? E da parte de biologia, que você explicou como que foi escrito, da parte física, no Egito eles já dominavam, já tinha papiro, então já era. Será que na época de Moisés eles já tinham os no Egito. pergaminhos ainda? Então, no Egito ainda não. Não tinha. Dominava. Na época do Egito ainda era escrito em pedras. Era pedra. Tanto que os 10 mandamentos Foi na foi na pedra. Né? Aí e Moisés desce, vê o bezerro de ouro, ele pega, quebra a pedra. Nossa, mas Aí Deus entrega de novo. O Pentateuco na pedra era pedra para representar. Da pedra só foram os 10 mandamentos. Ah. Aí depois ele foi escrevendo. Tá muito caro, né? Hoje nós dá na vida boa, que isso? Ó, então só para encerrar a aula, a gente até finaliza um pouco mais cedo, porque se eu entrar agora nisso aqui, não vai dar para concluir. A gente continua na aula que vem, tá? Mas a gente pode dividir a Torá. Quando eu falo Torá, vocês entendem que é o Pentateuco, né? 5 milhões da vida. A Torá a gente pode dividir em 2 temas, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. E a gente parte com a próxima. Dois temas. De Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Coloca Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Como que? Como relatos das origens.
Relato das origens de Gênesis. Relatos das origens de Gênesis. Relatos das origens de Gênesis. Relatos das origens de Gênesis. Tá? Então é do Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 que a gente vê o quê? A criação do cosmos, a criação do ser humano, até mesmo o plano de redenção. Né? De ti, mulher, virá um que esmagará a cabeça da serpente. Tá? Que vai esmagar a cabeça da serpente de Jesus, tá bom? Né? Eis que eu vejo você esmagando a cabeça da serpente. Não, você não vai esmagar a cabeça, é Jesus que vai esmagar a cabeça da serpente. Tá? Então vamos lá, de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, a gente vê o que? A parte da criação, criação do cosmos. Aí Deus vai entregar para Moisés vai narrar como que foi a origem do ser humano, do cosmos, da natureza, tá? E vai até mostrar o plano de redenção. O segundo tema do Pentateuco, a gente consegue dividir até em dois, olha só, dois. Por quê? Do capítulo 11 em diante, de Gênesis capítulo 11 até Deuteronômio capítulo 34, olha em Gênesis capítulo 11 até Deuteronômio capítulo 34, nota aí. A gente classifica 11 até Deuteronômio capítulo 4. A chamada de Abraão e a sua descendência. Ok? Então, daqui em diante, a gente vê a chamada de Abraão e a sua descendência. Que é o quê? Deus estabelecendo o quê? Aliança com os patriarcas. Né? Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Então, de Gênesis capítulo 11 até Deuteronômio capítulo 34, a gente vê Deus estabelecendo aliança com o povo. Então, de Abraão e toda a sua descendência. Então, o Pentateuco a gente consegue resumir nesses dois temas. Perfeito? Aí, na aula que vem, a gente vai entrar um pouco sobre todos. Um pouco sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí a gente vai fechar o Pentateuco. Juntar tudo e A gente vai entrar em Gênesis, qual é o objetivo, tudo histórico, teológico. Aí, objetivo histórico, teológico, para a gente conseguir entender. Maravilha? Alguma pergunta? Estamos com hora avançada hoje também. Estamos com hora. Tá? E eu quero que você saia dessa aula com a parte mais principal. Que é o quê? Que eu já até comentei e vou reforçar. Deus entregou o quê? A Torá para Israel. Para que Israel propagasse. Mas Israel tornou para si somente para eles. Tá? E o tema, o texto base disso é Isaías, capítulo 2, versículo 3. Tá bom?